Olá, satisfação em ter você novamente aqui para mais uma videoaula. Você que está interessado aí em aprender sobre projeções cartográficas, é um assunto, que ele tem bastante, informações, tanto é que a gente fez aí em duas partes. Você teve o vídeo anterior e esse, complementando. Aí a gente vai ver, as formas de classificação. A gente viu antes alguma forma de classificação, agora a gente vai ver com base em propriedades espaciais. Então é isso. Aí espero que você aproveite bem, vai ter vários exemplos de projeções, não vão ter todas, que é impossível, tem muitas projeções cartográficas. Você vai ver que projeção cartográfica, na verdade, é o que? É o jeito que ele pegou, o autor lá, o cartógrafo, pegou a informação da superfície da Terra, que é esférica, e trouxe para o plano. E aí o mapa, ele acaba sendo um produto, daquela projeção, daquela técnica que ele utilizou. Então é isso, que a gente vai acabar vendo, vou explicar. E aí vou explicar para você saber, qual que é a projeção de quem que é, qual que é o autor. O que ela tem? O que eu olho ali, no formato ali das linhas de latitude, longitude, que são, as coordenadas geográficas, que as linhas imaginárias. Eu vejo o jeito que elas estão desenhadas, eu vejo o formato dos continentes, a posição, o tamanho, e aí eu vou entendendo, qual que é a projeção. E ainda tem uma informação extra no final, você assistindo aí, sobre a anamorfose, que eu vou explicar. Não é projeção cartográfica anamorfose, eu falo por quê. Então, se você assistir direitinho isso, você vai entender, que além dos mapas temáticos, que a gente está acostumado aí, tem um mapa que está sendo aí bem divulgado atualmente, que é a tal da anamorfose. E aí ali você vai entender, uma parte disso. Vamos lá então, seguindo. Projeções cartográficas, segunda parte. Só relembrando algumas coisas, a gente viu, que a questão aí do formato da Terra é o formato que se aproxima do modelo esférico, e os mapas são representações planas dessa superfície esférica. E aí, por conta de fazer esse processo de transformar o que é esférico em mapa plano, precisa adotar uma projeção cartográfica. Então, a projeção cartográfica não é o mapa em si, o mapa é o produto dela, mas é o jeito de transformar ali as operações matemáticas, geométricas, a operação de desenho, que vai se fazer de trazer a informação da esfera terrestre, que é em 3 dimensões, para um plano ali, em 2 dimensões, no caso, o mapa. Relembrando algumas coisinhas que a gente viu no primeiro vídeo, foi uma classificação das projeções cartográficas quanto à forma da superfície que se projeta. A superfície ali que vai formar o mapa no final. Então, tem basicamente, 3 tipos de projeções por forma de superfície mais assim comuns, e o tipo diferente acaba sendo esse poliédrico. Então, olha só, nós vamos ver esses 3 tipos, e o poliédrico, relembrando vocês, eu dei um exemplo no caso, que foi do icosaedro, tá? Que não vou colocar aqui de volta, mas vocês podem ver o vídeo anterior, que mostra lá sobre o icosaedro formando ali, o mapa. Olha só, então esse tipo de projeção plana. A projeção plana, lembrando que é aquela que pega o papel, e coloca numa forma plana, em contato ali, um ponto tangente em contato com a Terra. Então está o planeta, um local de contato ali, com o planeta, e aí forma esse tipo plano. Aí tem o plano normal, que vocês podem ver aí, que o papel, tá encostando no polo, talvez aí seria o polo norte, a gente pode pensar, então essa projeção plana normal, ou também chamada polar. Aí tem a transversa, que está encostando ali na faixa do Equador,
E quando não está encostando nem no equador e nem no polo, é o tipo chamado aí oblíqua. Aí também, né, desses outros tipos então de projeções, no caso aí por forma, né, quanto à forma da superfície de contato, então tem esses casos aí, a cilíndrica e a cônica. Então da cilíndrica tem a cilíndrica normal, que ela toca no equador, né, então tá ali, né, fazendo esse formato cilíndrico e a terra no meio. A transversa, que aí no caso ela está tocando nos polos, né, a transversa, e a terra está no meio dela. E a oblíqua, que não está tocando nem no... O ponto tangente não é nem no equador e nem também, né, no polo. E sim em alguma faixa aí, alguma região entre esses dois casos. No caso da projeção cônica, a gente está vendo aqui a normal. Ela está tangente mais ou menos aí de uma latitude aí de uns 30 graus, né? O que parece aqui ser 30 graus norte. Ela está pegando em latitude média. Essa é a normal. Aí tem a transversa, que ela está pegando ali, né? De outro, como um cone também. Então a normal, o cone. Vamos aqui, ó. O cone da normal, né? Faz um cone. Fazendo bem feito o cone não, mas o cone da normal, ele pegando, né? Então num ponto da terra. Aí depois a transversa, que ele está pegando lateralmente ali, como se fosse, né, algum meridiano que ele está tocando, e a oblíqua aquele outro tipo. Bom, então isso, né, e mais esse caso aqui que eu falei, são os tipos de classificação por, né, no caso ali, ó, classificação pela forma, né, da superfície de projeção. Tá até escrito aqui, ó, quanto à forma da superfície de projeção. E agora a gente vai ver um outro tipo de classificação, que agora leva em conta as propriedades espaciais. Então, que propriedades espaciais que determinadas projeções cartográficas contêm? Para que foi feito aquele tipo de mapa? Por que é daquele jeito? Né? Então, ó, é uma classificação quanto às características específicas mantidas pelas projeções devido à finalidade de uso prático para a qual foi construída. Então, se determinado uso, você preserva, por exemplo, alguma informação e distorce outras. É isso que a gente vai ver, ó. Então, a ocorrência de distorções é inerente às projeções cartográficas. Não tem como, né, existir mapa mundi que é plano, né, o planisfério, sem alguma distorção. Então, vai ter que ter distorção porque a Terra, né, o formato dela é diferente, né? Ele é 3 dimensões e o mapa plano. Porém, quem faz o mapa ali, né, o cartógrafo, ele escolhe quais elementos ele irá concentrar as distorções, né? Porque depende do uso que ele quer daquele mapa. E aí quais que ele vai distorcer e quais que ele vai manter, né, uma correspondência mais precisa aí com o terreno real. Então, desse tipo de classificação por propriedades espaciais, basicamente a gente tem esses 4 tipos, essas 4 palavrinhas então que vocês têm que guardar dessa videoaula principal, né? E aí depois muito mais coisas que eu vou falar de algumas projeções e as qualidades delas, vai ser as mais conhecidas, né? Mas aqui já para entender, né, o restante a gente tem que ter bem claro essas 4 palavrinhas. Então tem projeções que vão ser equidistantes, tem projeções que vão ser equivalentes, tem projeções que serão conformes e tem projeções que não será nenhuma dessas 3, né? Ela não vai ter nenhuma propriedade das 3 e ela vai ser sem propriedade disso, né? Ela vai ser afilática. Então vamos lá, vamos ver o que essas palavrinhas, né, quer dizer. Olha só. Equidistante, né? Então a palavra aí, a origem latina, tá lá, ó, AE, que significa igual, de igual distância. Então vai ser uma projeção que ela tenta preservar as distâncias, né? Ela busca preservar as distâncias de determinados pontos representados no mapa. Equivalente significa igual valor. Olha lá. Então, projeção equivalente, ela vai preservar as áreas conforme, que possui a mesma forma, com o mesmo formato. Então, essa daí vai preservar o formato das linhas ali, né, de limites
dos continentes, das ilhas, no caso também tentando manter alguns casos de ângulos, de paralelos, de longitude. E a filática. A filática, né, a palavra afilática vem de filaxia, né, que significa cuidado, né? E aí a afilaxia é a ausência de cuidado. A ausência de cuidado aqui no caso da projeção cartográfica é que não tem as propriedades iguais às outras, né? Que ela não é nem equidistante, ela não mantém a distância, ela não mantém a área, ela não é equivalente e ela nem mantém a forma. Então, ó, aqui, ó, pelo que eu acabei já, né, de começar a construir com vocês essa ideia, vamos aqui, ó. Classificação quanto a propriedades espaciais, né? Então, o que eu estava dizendo, ó, equidistante, mantém as distâncias lineares a partir de um centro, ou seja, apenas, né, determinada direção ou a partir de determinado ponto é que terá garantida a correspondência real de distância. Então, esse é o caso de equidistante. A projeção equivalente, o igual valor entre essa projeção e a superfície da Terra, ocorre na correspondência do tamanho das áreas continentais, pois não deformam as áreas. Então, as áreas dos continentes vão manter, né, mesma proporção aí em relação à Terra. Projeções do tipo, né, classificada aí do tipo conforme. Essas conservam o formato. Então, as linhas ali, né, o desenho das linhas vão ser o que mais se aproxima do terreno, né, enquanto você vê, no caso, no globo. O formato, né, que mais se aproxima da realidade. Então, as projeções conformes conservam o formato, pois as distorções vão ocorrendo para todas as direções, então aí ela mantém o mesmo, né, mesmo que tenha distorções, mas ela vai acabar mantendo o formato. A afilática é o tipo de projeção que não tem nenhuma das propriedades anteriores, ou seja, não mantém distância, o tamanho das áreas também não é mantido, que não é equivalente, e o formato dos continentes, né, também, né, sem distorções, ela não mantém. Ela tem distorções do formato, então ela também não é conforme. Vamos lá, então, seguindo para agora o caso de projeções equidistante. Então, lembrando, equidistante, a palavrinha, igual distância. Olha só, é uma projeção cartográfica que tem um foco, que pode ser o continente, o oceano, ou uma determinada área, né, que se localizou. E aí, a partir disso, ó, o que a gente constata? Não preserva as formas dos continentes. Então, as formas e as dimensões, tamanho, vai estar diferente. Só que mantém as mesmas distâncias. Por isso é chamada, né, de equidistante. As maiores deformações da projeção equidistante vai estar conforme se afasta mais daquele ponto que é o principal, que tem, né, dele que tira as medidas. Então, conforme vai para a área periférica, ela vai ter muitas distorções. Essa projeção adota como centro um ponto qualquer do planeta que seja possível medir a distância e qualquer outro lugar. Por isso, esse tipo de projeção é utilizada especialmente para definir rotas aéreas ou marítimas. Olha só, por que definir rotas? Olha, se ela mede, né, ela vai dar uma ideia bem próxima e bem fiel das distâncias. No caso, para as rotas aéreas e marítimas, as distâncias são uma informação muito importante para fazer o planejamento dessas rotas. E aí, por isso, esse tipo de projeção ele é indicado. Olha só, então, projeções dessas que mantêm a distância, né? E a gente já aprendeu uma palavrinha que está aqui antes, que foi azimutal, que é o mesmo que plana, né? Então, olha lá, agora então eu vou falar, então, juntando aquela classificação anterior com essa nova, né? Mais característica que você está aprendendo. Então, projeção azimutal equidistante polar. O que isso significa? O que é uma projeção azimutal equidistante polar? Ela é uma projeção que toca, né, no polo, ela é plana, projeção plana, e mantém qual propriedade? Das distâncias, a partir do quê? Do polo, nesse caso. Então, ela é desse tipo. Nesse caso, eu vejo aqui que essa projeção
que tem o desenho aí que você vai estar vendo no seu vídeo, está escrito lá, centrada no Polo Norte. Então, o ponto, né, do Polo Norte, dali você tem as distâncias, né, preservadas. Então, do Polo Norte ou de qualquer lugar da superfície para o Polo Norte, você tem as distâncias aí preservadas. Então, ali está valendo. A outra que está centrada no Polo Sul, você tem ali, né, onde é a Antártica, então as distâncias bem naquele centro da projeção, né, estão aí mantidas. Percebam que, no caso da projeção centrada no Polo Norte, você vê que conforme vai para a área periférica, as distorções de onde tem, no caso, terra, né, você percebe, porque o restante que é água não vai aparecer distorcido, vai aparecer preenchido, mas o continente vai ser distorcido. Veja só como que a Austrália, né, ela parece meio que esticada, né, na parte aqui do canto, desse canto periférico. A África também, mesmo a América do Sul, né? Agora, nessa outra centrada no Polo Sul, a América do Sul aparece legalzinha, a Austrália aparece bacana, tudo, só que em compensação, onde é, né, o caso aqui, a Europa e a Ásia, principalmente pegando a Rússia parece esticada, né, pegando quase que tudo aí em volta. E no caso, né, também aqui onde é o Canadá, o Alasca, né, a Groenlândia, tá tudo esticadão. E em volta ainda um tantão de água, por quê? Porque o Polo Norte em si, né, o meio, né, que seria ali, ele tá no mar, então colocaram o mar. Essa projeção aqui, a centrada no polo, na centrada do lado, né, centrada no Polo Norte, ela teria que ter em volta aqui, na verdade, a Antártica, né, que não está mostrando aqui, eles não colocaram nesse desenho, mas deveria ter, porque o meinho dela, né, seria a Antártica, e a Antártica teria que estar tudo em volta aqui. Por quê? Porque ela está abrindo desse jeito, né, ela abriu desse jeito. Ela tem distorções, como eu falei, todas as projeções têm distorções, então esse formato, ele está muito distorcido, tá muito distorcido, mas por quê? Porque ela está guardando apenas a distância. Então, ela distorceu o formato, né, o tamanho dos continentes e o formato deles para preservar a distância. Aqui, né, eu vou tirar minha imagem, tem uma outra projeção que foi feita por um brasileiro, tá? Foi feita em 1949, professor, né, chamado João Soukup, e ele fez uma projeção centrada na cidade de São Paulo. Olha só. Então o centro seria a cidade de São Paulo, ela chama projeção azimutal equidistante oblíqua. Ó, por que o nome oblíqua? Vamos lembrar. Projeção azimutal é a que toca, que é plana. Só que como ela não está tocando nem no polo e nem no equador, se fosse equador, seria transversa. No polo é a normal ou polar, que é a mesma coisa. Então, como ela não está nem no polo e nem também, né, no equador, ela está tocando em São Paulo, e São Paulo mais ou menos é uma latitude, né, de 22 e poucos graus sul. Então, ela está no formato, né, pegar aqui, né, o formato oblíquo, tá? Que ela fez. E aí formou essa projeção plana, né, azimutal aí, ó, as distâncias de azimuth de São Paulo, equidistante, oblíqua. Então tem aqui todas as distâncias, né, desses pontos da Terra em relação a São Paulo. E como o ponto contrário de São Paulo, né, o que estaria do outro lado do globo, né, de São Paulo, que é o antípoda, né, é um ponto no Oceano Pacífico, você pode ver que o entorno aqui saiu água. E aí tá certo nesse caso, certinho. Né? Esse caso aqui, né, é o mapa mundi da projeção azimutal, né, do que eu acabei de falar do João Soukup. E ele aqui, você está vendo, né, essa imagem, mas ele é muito detalhado. Né? Então o centro dele é São Paulo. E em volta tem as medidas em graus, né, da medida em graus aí da circunferência, que é 360 graus, e em relação a São Paulo, por isso as distâncias de azimuth de São Paulo, né, em São Paulo, então qual o azimuth de qualquer ponto, né, em direção a São Paulo. Aqui eu vou mostrar para vocês, então, esse mapa que eu acabei de falar, da projeção equidistante
no caso, né, projeção azimutal, equidistante, oblíqua, né, de João Socup. Então a gente vai ver aqui aproximando mais, né, sobre aquelas informações que eu estava falando antes dele manter, né, certas distância, né? O que que é? Olha só, então, ó, esse professor, ele foi professor da Universidade de São Paulo, né, do curso lá, trabalhando no curso de Geografia, deu aula lá. A projeção tá na escala do original, né? Essa escala aqui de 1 para 75 milhões, né, a redução. Então tá aqui, ó, olha aqui o que tá falando, ó, mapa mundi, né, em projeção azimutal, tá? Então a projeção plana, oblíqua e equidistante, tendo como centro a cidade de São Paulo, tá? E aqui o autor João Socup. Olha só, o centro então, né, ele até marca aqui, ó, que é o centro da projeção, né, o centro de São Paulo. Então as distâncias aqui, né, pegando desse ponto para qualquer lugar, né, a distância aí está correta. Então ele mantém, né, através, né, utilizando essa escala de 1 para 75 milhões. Olha só que coisa interessante lá, né, o que eu falei, ó, o centro da projeção, tá aqui, ó, então as características, centro da projeção São Paulo, tá aqui a longitude e a latitude, o ponto antípodo, né, que é o ponto contrário, então, de São Paulo, é esse que acaba, né, sendo localizado aí no Oceano Pacífico, e aí ele coloca aqui, ó, representado no mapa pelo círculo marginal. Então, esse círculo final, né, o círculo final, em volta de todo o mapa, seria o ponto contrário. Por quê? Porque abriu, né, nesse caso aí, abriu a projeção, né, então por isso que foi distorcendo. E olha só como que a distorção, né, quanto mais se afasta de São Paulo, no caso que é o centro da projeção, quanto mais distante, mais distorcido fica o formato, né, e também a área. Olha aqui a Rússia, né, a Rússia, ela está aparecendo, né, aqui parte dela, né, que ó, é amarela, né, aqui essa parte, ó, tá aparecendo bem distorcida. Aqui também, ó, a gente vê aqui, né, outra parte aqui também, né, dela aqui, ó, bem distorcido. O Japão, né, olha como que tá aqui, né, distorcido, né. Então vai, no caso aqui, né, na verdade a Rússia está aqui do verde, esse amarelo em si, né, é a China, né, a China que está aqui, porque Xangai aqui, ó, é a China. Então corrija aí, ó, que eu falei, né, na verdade aqui é a China que está bem distorcido esse amarelo. Esse caso aqui verde é a Rússia. Esse caso aqui é a Índia, né? Então aí como que vai distorcer, né? A Austrália acabou saindo aqui, ó, a Austrália. Você vê que aqui, né, é Nova Guiné, pedaço aqui, parte da Indonésia. É capaz que a Nova Zelândia está aqui, ó, nesse mapa, Nova Zelândia. Então é um jeito bem diferente, né? E aqui próximo de, você vê aqui próximo de São Paulo, né? Próximo aí, né, de São Paulo, a Antártica, né? Não está tão longe, né? Se comparado com outras partes, né? Aí da Terra. Se pensar aqui no caso, né, do Japão, como que está distante, né? Como que está aqui, ó, o Japão, né? Aqui, ó, Tóquio, ó, marcado. A distância, né, é bem maior, né? É mais próximo a gente ir para a Antártica, né, para vir aqui para o Polo Sul, do que ir, no caso, lá para Tóquio, no Japão. Então é isso, né? E aqui as medidas, ó, tudo em graus, né? Tudo em graus, que é aquela medida de azimuth que vocês viram, né? E no outro vídeo aqui, ó, então começando do zero e vindo, né, dando a volta no sentido, né, fazendo sentido ali horário, chegando, né, até o 360, que é a volta completa. Então são esses dados, né, ó. Aqui vem falando, ó, o mapa é equidistante ao longo de qualquer linha reta que parta, né, ou passe ou se dirija ao centro da projeção. No caso, o centro ali, né, São Paulo. Tem aqui a medida também, além de quilômetros, a escala, né? Aqui tem uma escala, no caso aqui desenhada, que a gente chama de escala gráfica, tá desenhada em quilômetros e em milhas, né? Então tá aí, ó, o mapa, né, de 1949, para vocês verem aí, né, e não esquecerem, né, quando vê lá, ouvir o mapa, né, ouvir o nome João Socup, já lembra, é um mapa, uma projeção equidistante, feita aí do jeito plana, né, azimutal, e oblíqua por causa do ponto que toca, que é São Paulo.
Então, continuando com projeções, no caso, equidistante, né? Então, a gente viu de forma mais detalhada sobre as características da projeção equidistante feita aí, né, por João Soukup. Agora, a gente vai ver outra projeção equidistante, mas nesse caso já não é, né, uma plana, né, aquela que não é desse jeito, que toca um ponto, mas sim que forma um cilindro em volta aí, né, da Terra, a projeção cilíndrica. Nesse caso, ela é a cilíndrica equidistante, ou também chamada, né, que ela manteve as distâncias, de equirretangular. Então, quando você ouve aqui, né, a palavrinha equirretangular, olha só, equi igual, retângulos iguais. Então, você pode ver aí que as linhas, né, as linhas de paralelos e, no caso, né, meridianos, que são as medidas de paralelos a latitude, e os meridianos orientados norte a sul a longitude, eles estão aí, né, formando ângulos retos, ângulos ali, né, a mão não está tão retinha, mas você vai pensar aí, você vai saber, ângulo reto de 90 graus, né, o encontro ali. Então, esse caso, projeção cilíndrica equidistante. Então, a propriedade que ela manteve foi as distâncias. Nesse caso, né, a gente vê aí, né, que a imagem, ela está mostrando uma imagem até bonita, né, uma imagem satélite mostrando aí a Terra sem nuvens, né, mostrando aí a vegetação, destacando o lugar também que é a área de deserto quente, deserto frio, no caso deserto quente lá o Saara, né, tem áreas de mais assim desérticas ou semiáridas no interior da Austrália. Você vê aqui, né, a parte sul da projeção, do mapa da projeção, você vê ali a Antártica, deserto frio, a Groenlândia, mas, né, você vê essas características da imagem, mas não fique só pensando na imagem de satélite em si. Olhe principalmente para o formato, né, dos continentes, o formato deles, né, as linhas de formato, e também como segue nas projeções os paralelos e os meridianos. É isso que a gente tem que ter importância na análise. Essa projeção, então, como eu falei, ela mantém as distâncias. Só que nesse caso, ela mantém as distâncias em algumas direções e não em todas. Tá? E não em todas. No caso, como ela é uma equidistante cilíndrica e ela toca no Equador, então, do Equador, todos os pontos ali, né, naquela linha de paralelo, beleza, distância mantida. E também norte e sul, por causa de ser um cilindro, desse jeito aqui, então as distâncias norte e sul, as distâncias ali dos meridianos, legal, guardada, certinho. Só que agora quando você pega uma diagonal, por exemplo, aí já não tem essa correspondência, né? Ou mesmo quando a gente vê, no caso, uma medida que não fosse no Equador, mas que fosse lá a distância, por exemplo, da Groenlândia até, né, a Noruega, por exemplo, ali já houve, né, esticou ali, abriu, então a distância ali não está regular naquele ponto, já é uma outra distância naquele caso, e mesma coisa na Antártica. Então, porque o ponto tangente dessa projeção acaba sendo qual? O Equador, e também, né, os meridianos, mas ainda ele abre quando vai para o norte. Então, sobre a projeção equidistante, cilíndrica ou equirretangular, dê uma olhadinha aqui nessa imagem, né, que ela está mostrando aqui, para vocês verem o que eu acabei de falar, da questão, né, da correspondência aí de distância, onde ela mantém, né, a distância aí, mais, onde ela é fiel, né, na distância. Vocês podem observar aqui, ó, que colocaram medidas, né? Então tem aí riscos, né, vários riscos no mapa e números marcando aí a medida. O que acontece? Na projeção desse mapa de formato original dele, né, assim, se a gente pegar e imprimir ele no 100%, o tamanho dele, ele é um mapa de 16 centímetros, né, 16 centímetros aí, no caso, né, se pegar de leste a oeste, no termo aí de, né, se pegar em casa aí, né, essa distância pegando as longitudes, né, acaba sendo 16 centímetros e 8 centímetros pegando ali, né, em questão aí de latitude.
Acaba sendo essa medida, 16 por 8. Beleza. Esses riscos verdes, todos eles têm a mesma medida no papel aí, no caso, né, da imagem. Seria, né, no caso, 3 centímetros a medida dele. E aí tem a medida em quilômetros. Quantos quilômetros corresponde, né, na realidade, no terreno. Então, olha só, no Equador, aquele risco ali de 3 centímetros, ele corresponde a 7.230 quilômetros. Só que conforme você vai indo em direção aos polos, e aqui você vê que ele está marcando principalmente indo ao Polo Norte, você vê que o risco continua de 3 centímetros, só que a distância ali, né, que ele representa diminuiu. Por exemplo, né, 3 centímetros ali do mapa, que é no Equador, ele já não vai valer 7.230 quilômetros lá, né, onde está, por exemplo, a Groenlândia mostrando, e sim está valendo ali 1.780 quilômetros. Por quê? Porque aquela área ali, na verdade, na Terra, ela está junto, né, mais próxima ali, por causa do formato da Terra. Então, o que eu quero mostrar? Que essa distância, se a gente pensar em termos de escala, esse mapa não dá para usar, né, a escala dele, falar que a escala serve para ele todo, né, porque aqui mesmo no canto, né, você vê que tem vários desenhos de escala aí, ó, tem 3 desenhos de escala, cada uma para uma latitude, e no caso para as longitudes, né, no caso tem outra escala ali, ó, no sentido norte-sul, aquela ali sim que está preservada. Então esse caso é esse exemplo. Então é uma projeção cilíndrica equidistante, mas equidistante em algumas direções, né? No Equador mantém, beleza, e também, né, no caso aí sentido norte e sul. Aí sim, né? Esse outro caso é uma projeção do tipo cônica, né, pegando lá, né, então o formato de um cone. E aí, né, ele fez o cone e acabou abrindo, né, e mantendo as distâncias. Então foi uma projeção cônica equidistante. E aqui nesse caso, né, distorceu, se a gente vê, distorceu o formato da América do Sul, o formato da África, a Austrália, né, o centro dessa projeção está sendo o Polo Norte. A Antártica saiu aqui nas bordas de fora a fora. E aí o que é interessante observar que por ela ser equidistante, as distâncias entre os paralelos, as linhas de paralelos estão iguais, né, as distâncias de paralelos. Então são círculos um do outro, né? Círculo não, desculpa. Nesse caso são arcos, né? Arcos da circunferência, que círculo teria que ser fechado todo. Como é uma parte, é quase tudo, mas não é, né? Como é uma parte, um pedaço aí, né? A gente pensar aí, né, um pedaço que chega mais da metade da circunferência, mas não fecha a circunferência, então é um arco de circunferência. E aí a gente vê que esses arcos de circunferências que estão formando os paralelos, eles são de medidas diferentes, mas eles têm um centro comum, que é o Polo Norte. Então, né, cada arco, né, de medida diferente, outros, e o maior de todos vai ser aqui na beiradinha, mas essas linhas, então, são, né, esses arcos de circunferência são os paralelos. E o que sai, a linha que sai indo para a beira do último arco, que é o maiorzão aqui, né, que é onde acaba o mapa, esses riscos que saem, né, são aí, né, no caso, os meridianos. Então os meridianos estão saindo, né, em direção aí como se fosse raio, né, raio de circunferência, como se fosse uma roda de bicicleta aqui, ó, e as raias da bicicleta, né, saindo e indo para a beira. Bom, outro caso de projeção equidistante. Nós estamos falando das projeções equidistantes, que mantém a distância. Essa é uma plana azimutal, né? Plano azimutal, que é a mesma coisa, em formato de estrela. Olha lá, estrela de Berghaus, 1879. Você vê que ele abriu no Oceano Atlântico, abriu ali, né, no Oceano Pacífico, bem na onde está próximo da América do Sul, do Chile, né? Ele fez a abertura. Depois continuou o Oceano Pacífico, abriu porque é muito grande e abriu mais parte. Depois onde a Austrália cortou, e aí depois outra que tá uma ponta ali com um pedacinho da Austrália, o Oceano Índico, e aí cortado bem aqui na parte leste da África, Madagascar, né, essa pontinha, e centralizada no Polo Norte.
Então, a distância a partir desse centro, beleza. Aí deu esse formato de estrela, porque ele teve que abrir. Então, foi disso. Então, de novo, ela manteve as distâncias. Igual essa outra aqui, né? Também que manteve distância, equidistante. Essa fez, né, uma abertura em uma folha aí, ó. Hexafolhada. 6 folhinhas ali, ó. Fez a abertura, né? Da projeção. Então, né? Aí você olha para isso e fala, nossa, que bonito, né? Parece ser alguma arte. Não, mas é que ela teve uma finalidade, manter a distância, né? Apesar de ter fez ali, né? Ficou até bacana, legal. Mas a questão é que as projeções, elas têm uma finalidade. Então, nesse caso, a finalidade de distância, e aí o autor, né, que fez, né, tinha um porquê dele ter feito, não somente a ideia artística. Vamos agora àquela outra propriedade das projeções, que é a propriedade, né, espacial de manter equivalência das áreas, né? Manter áreas iguais, do mesmo valor com o formato esférico. Então, ó, olha só, projeções equivalentes. São projeções que mantêm área constante em toda a sua superfície. É uma tentativa, né, são uma tentativa de minimizar a distorção dos países e continentes do planeta, mantendo a área. O exemplo mais famoso aí, mais tratado, né, de equivalente, que vocês vão ver, é a tal da projeção de Peters, né? Também, né, o nome correto aí seria Gauss-Peters. Porque Gauss, né, fez antes a projeção e depois Peters foi lá, né, bem mais para frente, ele pegou e republicou aquela obra falando. Então, olha só, a projeção que mantém as áreas, né? E aí você olha e fala, nossa, que esquisito, né? Esse jeito, né? Parece que a África saiu esticada, né? Então você olha aqui, parece que a África que pegou algo que puxou, né? Foi esticando, então a África foi esticando, a América do Sul saiu tudo esticado e a Europa, o Canadá, onde é os Estados Unidos, a Groenlândia saiu de um tamanho, né, mais ajustado ali, bem menor em relação, né, à África e América do Sul. Bom, de fato, esse caso, de novo, é uma projeção do tipo cilíndrica. Tá? Projeção, então, do tipo cilíndrica. E aí ela manteve as áreas, por isso ela é equivalente, igual valor de área. De Gauss-Peters, Gauss, né, fez em 1885, ela ficou meio que esquecida. Peters, em 1973, foi lá e republicou essa projeção. E essa projeção, gente, depois eu vou mostrar ali, vamos comparar ela com uma projeção muito famosa chamada, né, projeção de Mercator. Tá? A gente vai comparar isso, porque ela é como se fosse o contraponto da projeção de Mercator. Né? Porque a projeção de Mercator, ela é uma projeção do tipo que a gente vai ver, do tipo conforme. Ela vai manter as formas corretas, então os recortes. Só que o tamanho dos países, dos continentes, vai sair errado. Né? Ela vai aumentar muito o tamanho onde não é tão grande, e em compensação, né, outros locais vão sair menores. Então a gente vai comparar as duas projeções, que é esse caso que você vai ver muito, né? Comparação entre Peters e Mercator. Então a de Mercator, né, é uma muito utilizada, muito antiga e muito utilizada até hoje, né? Aquela projeção do Mercator. E aí, contrapondo isso, Peters, né, relançou essa de Gauss no ano de 73, num contexto do mundo, né, que o mundo vivia aquela bipolaridade, né, na época lá que também teve a Guerra Fria, e aí você tinha, né, as potências Estados Unidos e União Soviética disputando aí áreas de influência no mundo, e os países, né, boa parte dos países que aqui vão sair com tamanho, né, proporcional nessa projeção equivalente, os chamados países do terceiro mundo. Inclusive você pode ver, né, uma aula sobre isso, de regionalização, que eu falo desse tipo de regionalização de primeiro, segundo, né, e terceiro mundo. Tá? Então, os países do terceiro mundo, nesse tipo de projeção do Peters, eles vão ser revalorizados. Então, pelo contexto, né, por aquela ideia, você vai perceber isso, porque aí, no caso, a área é o correto, que você vai ver, ó, a África é grande mesmo, né? A África, a Europa não é grande, né, o tamanho dela.
só que em compensação o formato sai esticado, porque não tem como, né? Ele distorceu nessa parte. Então vamos lá, projeção cilíndrica equivalente, que manteve a área. Esse caso aqui é uma projeção desse tipo, equivalente, né? Que ali está escrito, ó, igual área, equivalente, igual área. O nome da projeção, tá ali o nome do autor, né? Em cima, mas esse mapa aqui, do mesmo jeito que esse mapa de Gall-Peters, tem também outros, Berman, vocês vão ver, depende do local que o cilindro, né? Qual foi o ponto tangente do cilindro para fazer o controle. No caso da projeção de Peters, Gall-Peters, né? São os paralelos, né? No caso, a latitude de 45 graus norte, 45 graus sul, que são os principais ali de controle. Tem outros que é o 30 graus norte, 30 graus sul, então depende do objetivo, mas o princípio é o mesmo. Olha só então essa projeção, você vê aqui, né, esse mapa, quer dizer, esse mapa é um mapa político que utilizou uma projeção do tipo da projeção do Gall-Peters, né, e colocou aí, só que diferente. Você está vendo ali a Austrália, né, ela está meio que centralizada e esse mapa está orientado, né, no caso aí você vendo a tela aí do seu celular, orientado a parte superior para o sul. Então, sul, norte, na parte inferior, né? O leste, né? No caso aqui, deixa eu ver. Esse mapa, opa, tá para cá, ó, nesse caso, né? Do mapa aí que você tá vendo aí, você vai ver, deixa eu ver. Acho que você vai ver no caso aqui, essa parte que tá a África, né? Seria aqui, ó, talvez a direita ou a esquerda, né? A esquerda, você vai ver a tua esquerda. Você vai ver a tua esquerda e a tua direita vai ser o oeste. Ah, então, peraí, deixa eu ver, não, errei, peraí. Na verdade, porque, olha só, vou até te explicar o erro aqui. Olha que coisa. Na verdade, essa parte onde está a Austrália e tudo aqui onde está a África, né, seria a parte leste, se a gente pensar, o hemisfério leste, porque aqui tem a linha internacional da data. Olha aqui o negócio lá da aula de fuso horário. A linha internacional da data marcada aqui, ó, no Oceano Pacífico. Essa linha vermelha, ó, que você vê aí no mapa. Então, essa parte é oeste, né? Olha como que tem que mudar, né, o referencial. Então, aqui é a parte oeste, né? Mas se pegar da Austrália, esse pedacinho aqui, um pedacinho vai ser, né, o leste, a Nova Zelândia, ou o leste da Austrália. Mas aí depois, como passa da referência da linha internacional da data, aí já é a parte oeste aqui. Então a parte oeste, então por isso que ela está diferente aí do que a gente está acostumado. Mas essa projeção, como eu falei, ó, ela coloca a Austrália, né, ela vê o mundo desse jeito, ó, ela ensina, né, mostra desse jeito. Então você vê que não é só aquele jeito que nós estamos acostumados e achar que aquele é o único jeito de projetar a Terra, né, fazer mapas, e que aquele é certo e outros são errados. Não tem certo e errado, se preserva, né, no caso aí os pontos, né, os pontos, as coordenadas aí, no caso, pontos cardeais, pontos colaterais e as coordenadas geográficas mantidas, não tem erro não. Beleza, então a gente viu aí um mapa político, produto da projeção equivalente. Outra projeção equivalente, muito usada em Atlas, né? Essa daqui, Mapas Mundi, né? O de Mulvade, 1805. Ela é uma pseudocilíndrica. Acabei de falar, né, que jeito que é o cilindro, é um falso cilindro, né, quase cilindro. E aí que você olha, né, de característica, que nesse caso, diferente das outras cilíndricas, olha só, a de Peters, né, a projeção de Peters, quando a gente olha no caso dos paralelos, estão linhas e tal, e os meridianos estão em ângulo de 90 graus e indo, né, tudo para o norte, sumindo ali, norte e sul, em forma reta. Agora já na projeção de Mulvade, os meridianos estão se encontrando, né? Estão lá se encontrando os polos, ó, tanto no polo sul quanto no polo norte, eles estão se encontrando, né? Então essa diferença. Os paralelos continuam, né? Linhas paralelas no sentido leste-oeste, mas os meridianos eles estão curvados, então ele fez esse formato curvado, o Mulvade. Esse caso é uma projeção azimutal, então que mantém a distância, não mantém a distância, não, desculpa,
Projeção azimutal é a plana, equivalente, que mantém a área, né? Equivalente de Lambert, 1772. Nesse caso, essa projeção que manteve, né, a área, ele não conseguiu mostrar ela numa só, então ele mostra em duas partes, né? Dois hemisférios aí que ele acaba representando. É uma parte observando aqui como se fosse, né, olhando uma visão meio que oblíqua quase, né? Mas no caso aí a plana, né? Como referência no Polo Sul e outra como referência no Polo Norte. Então tá aí, né, uma projeção azimutal equivalente que manteve a área. Tem essa projeção pseudocônica, então a gente viu ali o nome, deixa eu só relembrar, ver uma coisinha. Esse nome Lambert, a gente vai ver outros casos de projeções que esse autor fez também, além dessa azimutal que manteve, né, as áreas equivalentes. Essa projeção aqui, pseudocônica, então falso cone, equivalente, que manteve aí, né, as áreas de Bonn em 1752. Então você vê, no caso, né, os meridianos estão fazendo esse formato de chegar nos polos, eles estão fazendo, só que também os paralelos também agora estão, né, eles já não estão como antes, né, estão fazendo curvas, curvas aí, um formato então que parece, né, algo como se fosse um coração aqui o desenho, mas também que vai se afundando aqui onde é a parte do polo, né, e fazendo essa curva, para quê? Para manter essa propriedade de tamanho, né, do tamanho aí dos continentes, das áreas continentais proporcionais. E quando você vê que o tamanho do continente é proporcional, que nem nessa projeção do Bonn, né, você vê que a África, de novo, compara a África com a Europa. E aí você compara aquela projeção lá do Peter, você vai ver, não, de fato, a África é muito maior que a Europa. Olha aqui também a Groenlândia, que está branquinho aí, parte no norte, né, a ilha, ela é muito menor que a América do Sul. Então, a área em si tá correto, né, em termos de área. Tá? Então, ó, que nem que eu falei da área, comparando esse caso aqui, da projeção de Gall Peters, né? A Europa e a África. Olha que a área que é o tamanho da Europa é bem menor que a África. E a Groenlândia e a América do Sul. Então, vamos seguindo aqui. Vamos lá, nós estávamos nessa da pseudocônica de Bonn, que parece o coração. Aí tem uma outra projeção pseudocilíndrica, falso cilíndrico, equivalente, então, que manteve a área de Good interrompida. Interrompida por quê? Porque ele cortou, né, nos oceanos e aí fez uma abertura ali no oceano, no Pacífico, aqui você pega, né, na parte oeste da América. No Atlântico ele fez a abertura aqui entre a América do Sul e a África e também entre a Europa e a América do Norte. Depois tem abertura no Oceano Índico. E aí, né, é esse caso da projeção interrompida de Good, mas ela manteve, né, de novo, ela manteve, procurou manter correto aí, né, o tamanho das áreas. E essa é a projeção do Good sem ser interrompida. Então você viu antes, olha só, eu vou voltar a interrompida. Ele abriu nessas partes e sem interromper ela. Aí é claro, né, que como tá junto, o que aconteceu com a América do Norte? Você olha que a América do Norte, ela tá numa posição, né? Ela tá numa posição ali, né, que ela tá, mas seria retinha, e depois na outra, né, acaba curvando. Vê, ó. Opa. A América do Norte aqui, né, na posição mais retinha, e depois ela vai acabar curvando, né? Olha lá, ó. Né, chegando junto, perto da Europa, acaba curvando, acaba dentro desse formato. Depois dessa projeção, vamos seguindo aqui, que agora a gente vai ver o outro tipo de propriedade. Então, ó, relembrando, né, para você não se perder daí, ó, a gente viu projeções equidistante, que mantém as distâncias a partir de um determinado ponto. A gente viu agora a projeção equivalente, que manteve a área, né, dos continentes. Então, manteve a correspondência. Agora a gente vai ver o tipo de projeção que mantém a forma, o formato. Então, por isso, chamada conformes, que mantém a forma. Projeção cartográfica na qual a escala em cada ponto é independente da direção considerada. Então, vai perder a referência de escala, não tem jeito. Só que, em consequência, né, os ângulos em torno desse ponto são conservados.
Como mantém os ângulos corretos no plano, distorce as terras emersas. Aí distorce em área, mas mantém o formato original. Então, esse caso, né, que é a projeção famosa, que eu falei que a gente ia comparar depois com a projeção de Gall-Peters, né, eu falei agora há pouquinho, que você ouviu, então a projeção de Mercator, né, Mercator, né, quando você pesquisar na internet, você vai ver lá o nome Gerardus Mercator, mas você também pode ver o nome dele, Gerard Kremer, que ele nasceu, né, ele nasceu onde fica a Bélgica, e aí o nome dele é esse daqui, né, e aí na língua lá deles, em alemão também, né, Kremer significa comerciante, e aí pro latim, né, virou aí Geraldo Mercadus Mercator, e aí foi indo, né, esse nome. E essa projeção, o que você vê na data dela? Muito antiga, usada até hoje, muito utilizada. Foi um sucesso quando foi feita, porque foi feita na época, né, das grandes navegações marítimas, né? Então, era uma época aí, né, que esse conhecimento que o Mercator trouxe para o mundo, né? Claro que não tinha tudo isso que você está vendo aqui na imagem de satélite, tá, gente? Não vai pegar, né? Você vai lá pesquisar, fala assim, pô, o Mercator sabia tudo isso daqui já? Não sabia. Ah, mas então o que serviu o Mercator? O Mercator foi a ideia da projeção. Então lá o modelo matemático, as fórmulas, o jeito de projetar os paralelos, meridianos, e aí a projeção dele foi muito boa, muito utilizada. E conforme foram descobrindo as coisas e o Mercator ouvindo, né, relatos de navegadores, de viajantes, ele foi preenchendo melhor o mapa dele, formando, né, o conhecimento que tinha então na época, e foi formando, completando. Então, conforme, né, ele não tinha essa ferramenta, né, ele não tinha um Google Earth na vida dele, senão, nossa senhora, né, ele não tinha isso. E aí, conforme ia tendo os relatos de latitude, longitude, o que os navegadores encontraram naqueles pontos, aí ele ia preenchendo, formando esse mapa mundi. E aí, inclusive, olha que curiosidade, quem começou a chamar a coleção de mapas mundi, né, de mapas, livro de coleção de mapas de Atlas, foi ele, né? Então, quando você pega o significado da palavra Atlas, né, que a gente fala aí, né, que é um livro que contém vários mapas, mas a origem da palavra é de um titã lá da mitologia grega, né? E se você pega lá a história, né, o titã ele foi condenado lá a carregar o mundo nas costas, né? Então o Atlas carrega, né, informações do mundo, né? Se a gente pensar aí nesse sentido. Então o que eu tenho que guardar aqui da projeção do Mercator? Que ela é uma projeção conforme, o formato belezinha. As áreas, aí distorce as áreas pra caramba. Esse que é o problema. Quando você olha o caso, né, da Antártica, olha o caso da Groenlândia, elas não são desse tamanho, né? Essa questão aqui que chama, né, que é o ponto principal. Vamos dar uma olhadinha nisso comparando. Então segue aqui comigo para aprender de vez, né, a característica aí da projeção do Mercator que mais chama atenção, para você não ter dificuldade. Então nós falamos que ela é uma projeção cilíndrica e que mantém a forma. E você vai ver que por manter a forma, ela distorce, né, e bastante a área, né, dos territórios aí, no caso dos continentes, países. Chama atenção aqui esse caso. Eu vou aproximar aqui para manter mais ou menos a mesma escala, né, que é o ponto de vista aqui no programinha, que você está vendo aí o valor do ponto de altitude, 13.176 km. Esse caso aqui que eu quero chamar a atenção é a Groenlândia. Você está vendo ali então a Groenlândia. Olha só, sem mexer só na posição, mas sem mexer no zoom. Aqui a América do Sul, tá? Percebam a diferença de tamanho, né? Se eu falo para você assim, e aí, a Groenlândia aqui é maior que a América do Sul, né? Olha aí, ó, o Google Earth, né? Ele está mostrando a Terra aqui no modelo mais próximo à realidade, que é um modelo esférico, mas ali o mapa ele deixou plano. E aí o que aconteceu? A Groenlândia saiu grandona, do mesmo tamanho, até maior que a América do Sul.
Olha só o caso da África, né? Que eu estava chamando a atenção. A África, olha o tamanhão dela aqui, olha, né? A Europa, né? Pegando a Europa aqui até essa parte da Rússia que vai nos Montes Urais, né? Então a Europa, ó, e aí você compara, né? E aí a gente vai lá ver, né? Como que é na projeção do Mercator, né, essa diferença então entre questões aí, né? Manteve o formato, só que o tamanho das áreas saiu distorcido. Olhando aqui na projeção de Mercator, né, então a Groenlândia, que é esse caso aqui, né, dessa ilha, ó, ela aparece com um tamanho bem próximo ao tamanho da América do Sul, né? Por quê? Porque aí houve distorções nesse caso para manter essa propriedade conforme. E aí eu mostrei para vocês, eu peguei aqui e dei até, né, um caso, um print, a Groenlândia. Quando a gente pega aqui, ó, a Groenlândia. E aí a gente compara aqui, né, com a América do Sul. Então, deixa eu trazer aqui, né, fazer até um corte. Trazendo ali, né? Vou trazer pertinho aqui a imagem. Deixa eu arrastar ela. Olha só. E aí, isso daqui deixa eu jogar fora ela. Beleza. Olha aqui o caso, né, do tamanho em si. Compare aí, ó, o tamanho, ó, da América do Sul. O tamanho ali da América do Sul com a Groenlândia. Então você vê que nesse caso, né, para manter a propriedade lá da projeção cartográfica, que foi as formas, aí acabou distorceu as áreas. Só que em relação à forma, né, ela acaba sendo bem fiel, porque olha o formato da América do Sul, você vê, e o formato aqui no Google Earth. Então, mesma coisa se você observar depois o formato da África e da Europa. Então, para o formato, né, e por isso que na época das grandes navegações foi um sucesso, o formato manteve bacana, sim, essa projeção. Só que ela distorce, né, no caso aí que a gente viu das áreas. E aí quem corrige isso é Peters. Depois, então, dessa projeção Mercator que eu estava explicando, vamos para a projeção conforme, outra conforme, que manteve a forma, só que esse caso azimutal estereográfica. Estereográfica é o ponto de vista, tá? O ponto de vista aí na superfície e aí como que deu o resultado. Então, olha só, essa manteve, né? De novo, ela manteve o formato, mas distorceu nas áreas e também nas distâncias. Uma outra projeção, no caso aqui, que manteve, né, o formato, né, foi a cônica de Lambert. E a gente já viu outra projeção cônica de Lambert, só que era uma projeção que manteve as distâncias, né? Ela era, no caso, equidistante. E aí, vamos lá, ó. Comparando a projeção cônica equidistante com a projeção conforme de Lambert. A gente vai fazer essa comparação das duas. Olha só, aqui, né, tá o desenho aqui em representação do desenho do mapa produto delas, né, que vai ser, mas é bem bacana para interpretar. Olha a projeção cônica equidistante de Lambert, a projeção, né, conforme ali de Lambert. Qual que vai ser a diferença entre elas? Ao caso aí, você tem que olhar o que você está vendo, né? Além do formato, né, que mexeu ali, né, que a equidistância manteve as distâncias, né, a cônica conforme modificou ali a área, mas manteve o formato dos recortes, né? O formato dos recortes. Olha a diferença. O que eu consigo ver agora? A diferença está justamente, né, na distância dos paralelos. A projeção equidistante, a distância de uma linha de paralelo ou outro, o espaço ali distante está igual. Agora, no caso da conforme está indo mais ao sul, tá a distância maior,
e conforme vai ao norte a distância entre os arcos, né? Os arcos ali, ó, olha o arco, né? O arco dos paralelos. A distância deles está diferente. Então é isso, né? Quando falar assim, eu quero saber, eu olho ali, né? Qual que é a diferença dessa daqui, né? Essa conforme para aquela outra lá, né? Que é a equidistante. Deixa eu voltar aqui. A cônica. Estou voltando. Vamos lá. Olha só a projeção. Aqui. Essa daqui equidistante, né? No caso, eu falei Lambert, mas não é não. É que o Lambert tem várias, mas esse daqui é equidistante. Não tem um autor bem definido não. Que às vezes tem projeções que são várias contribuições. Lá no passado, eu acho que esse daqui é o caso, né? Que quem começou foi Ptolomeu, 100 a.C., né? Um dos primeiros mapas do mundo, lá dos gregos, né? Foi Ptolomeu. E aí ele usou um sistema equidistante, cônico. É claro que ele não tinha todos os continentes, mas a base foi dele, né? A base ali, matemática, a base de instrumentação para fazer o caso. Né? Então, veja só, a distância entre os paralelos tá, né, a mesma distância. Nesse caso, dessa projeção equidistante. E a projeção cônica que eu mostrei conforme, que foi aí sim, né? Foi a de Lambert. Ela tá lá na frente. Ali era uma azimutal de Lambert que eu tinha falado antes. A projeção aqui do Lambert. Opa, essa daqui. Essa cônica do Lambert, ela manteve o formato, só que aí, né, você vê que a distância entre os paralelos estão diferentes. É isso, né? Então, pegou ali o filé da coisa. Entendeu? Vamos ver aqui, ó, do Mercator e Peters. Eu acabei de falar da propriedade do Mercator e agora vamos mostrar aqui comparando uma com a outra, né? Que aí, né, é chamado, né? Eles falam assim que a projeção do Peters, né, Gall Peters, na verdade, né, que Gall que fez depois o Peters colocou ela de volta, né, publicou ela novamente, que ela estava meio que esquecida. A projeção Gall-Peters, ela é o contraponto à do Mercator, ela dá uma resposta aí, né, porque ela valoriza os países do terceiro mundo. Então, olha só como que acontece aqui, olha a Groenlândia, lá que eu chamei atenção, olha que gigante, né, que tá a Groenlândia, né, o tamanho, a Rússia, né, conforme vai mais ao norte, né, conforme tá na latitude mais alta, e aqui no nosso caso, a América do Sul e mesmo a Austrália, ela não chega aí nos extremos lá, né, no caso de latitude sul, ela não chega como né, o caso do Canadá, o caso da Rússia, que eles estão muito, né, ali no círculo, praticamente, aí vamos falar no círculo, tá passando ali o círculo polar ártico, e aqui no caso da América do Sul não, né, não chega ali no círculo polar antártico, e aí por isso não saiu tão grande, né, como sai ali na projeção do Mercator, que acaba distorcendo então a área. Então, em termos de área, qual que é a correta? Gall-Peters. Em termos de formato das áreas continentais, aí Mercator. Então, duas propriedades diferentes. Uma é conforme Mercator e equivalente de área igual é a do Gall-Peters. Nenhuma das duas é equidistante, tá? Então, nesse caso, elas não têm essa propriedade. Olha ali o que eu comparei, né? Falei, ó, olha o caso da Groenlândia. E aí você olha para a América do Sul. E no caso aqui do Peters, né? Você pode ver Gall-Peters, você vê que a África sai com formato esticado, porque ela valorizou a área e acabou saindo em formato esticado. Então é isso que você vê, né? Você guardar bem isso, você vai saber qual que é uma projeção, qual que é outra, né? Como que você olha assim, guarda, vendo essas diferenças. Agora vamos falar de projeções que não tem aquelas propriedades que eu acabei de falar antes, que é a projeção que mantém a distância equidistante, ela não é também, né, no caso, equivalente, ela não mantém o valor de área e também não mantém o formato, ela não é conforme. Então, esse tipo que não tem esses cuidados, né, não tem essa preocupação nesse ponto, porque ela foi feita com outros objetivos, é chamada de projeções afiláticas.
No caso de projeções afiláticas, tem muitos mapas temáticos que a gente usa, né, para explicar aí atributos geográficos que usam essa projeção do tipo afilática. A gente vai ver aí, né? Então, ó, é uma projeção cartográfica que não possui as características anteriores, que eu já falei já e está escrito aqui no teu... Você está visualizando aí. Bom, vamos lá. Tem uma projeção pseudocilíndrica afilática de Robinson, 1963. Então, você vai ver muitos mapas temáticos feitos a partir da projeção do Robinson, né? Desse Robinson. Então, é um americano. Então, ainda mais se for mapas, né? Se pegar assim, mapas da geografia dos Estados Unidos... Eu falo assim, da escola geográfica dos Estados Unidos, não é mostrando a área dos Estados Unidos, mas feito, né, por instituições dos Estados Unidos, vai utilizar a projeção de Robinson, muitas delas, né? E aí você vai ver também que mapas feitos, né, pela França, por exemplo, vai utilizar da escola geográfica, escola cartográfica francesa, e aí a gente vai ver uma projeção, né, do Jacques Bertin, né? A gente vai ver depois. Olha só, vamos aqui no caso da projeção de Robinson e comparar com ela com a pseudocilíndrica, que é equivalente de Mulvade, porque você olha para essa daqui, aí, né, eu tiro aqui meu rosto para você ver inteiro, você olha, fala, pô, mas parece muito com a projeção do Mulvade, e como que eu vou saber a diferença, tá? Então eu te falo, pega aqui, passa a tesoura aqui, então nos polos, ó, e corta, olha como que ele deixa reto, o Robinson. Veja lá como que ele cortou e deixou reto. Ó, tá redondo dos lados, né? Aí, né? Tá um formato, né? Oval do lado, mas em cima dela e na parte de baixo aqui, na parte inferior da representação, que está mostrando o sul e a parte norte, passou a tesoura ali reto, fez uma linha, né? Diferente do Mulvade, que foi lá fechando, né? Tudo bem que é um formato oval, né? Uma elipse, mas foi fechando, né? Ainda tendo uma curvatura. Então, você viu a diferença entre a projeção afilática do Robinson e a projeção equivalente do Mulvade. As duas são um cilindro falso ali, pseudocilíndrico. Agora, a projeção que eu falei, né, que é lá da corrente da geografia francesa, que usa bastante, é a cartografia francesa, que é a projeção afilática, né, o nome aqui está escrito Bertin, fala Jacques Bertin, 1953, 1950, e também tem uma, né? Então tá aí. E o que vai chamar atenção para nós? Ela é uma projeção bem interessante aí para o uso, né, de mapas temáticos, porque ela tentou, mas ela não manteve, né? Ela não consegue, porque ela é afilática, ela tentou manter o formato, né, dos continentes, dos territórios, e também tentou manter as áreas. Em compensação, né, ela tentou, mas ela não conseguiu. Então, ela tem distorções nas áreas, tem distorções nos formatos, mas aí ele foi procurando o menor jeito, ele foi misturando ali projeções e tal, e procurando o melhor jeito para conseguir minimizar isso, né, e virando aí o formato, e aí mexeu também, né, no caso, com as posições. Você vê que a América do Norte, né? O que eu chamo a atenção para você perceber nessa projeção? Você guardar ela, falar assim, é a projeção do nome lá, Bertin, né? O que você vai perceber? Que a América do Norte ela tá curvada ali e perto, né? Ali também curvado, no caso, a Ásia. Você pegar a Rússia, né? Então acaba sendo curvado, mas ela não chega a ser uma projeção azimutal. No caso, azimutal, que é aquela plana polar, ela não é, né? Que essa daqui é uma afilática que ela vem, né? E ela vem mostrando mesmo porque, ó, a Antártica tá aparecendo aqui uns pedacinhos, mas não em volta da representação toda, como é a projeção polar, né? Azimutal, a plana. Aí aquela assim, mas essa daqui não é, né? Ela é afilática. Então, vamos lá. Ó. Olha só, a projeção do Bertin de 50 e a de 53. Você pode encontrar esses dois tipos, né, de mapa temático usando esses dois tipos de projeções do Bertin. Aí tá aqui, ó. Esse caso, né, a de 1950, você vê que a América do Norte ela tá curvada, mas nem tanto
quanto na de 53. A de 53 está bem mais curvada, né? Então a projeção do ano de 53 está bem curvado e tal. Já a de 50 não, nem tanto. E aí você também tem um outro caso, né, de projeção afilática, que era aquele modelo lá que eu expliquei no vídeo da primeira parte, né? Você pega lá a aula anterior, que é o caso, né, de superfície. No caso aí a superfície é um poliedro. E esse caso aqui, né, o icosaedro, da projeção aí que o nome, né, da projeção é difícil você guardar, que é um nome estranho, mas também o desenho dela, né, o formato dela também é estranho, né? Estranho aí aos nossos olhos. Mas que você vai comigo, né, que você vai aí acostumando a ver. E aí você acaba se familiarizando. E quando você vê um trem desse, não vai ter dificuldade. Olha lá, foi em 1943, Buckminster Fuller fez lá, né, essa projeção, que ele chama aí de Maxion, né, que aí você pesquisa lá na internet, tem um significado essa palavra, que era o estilo lá que ele usava, de máxima tensão, sei lá o que, lá, você tem que ver lá. Beleza, pesquisa isso também, né. Ele foi artista plástico aí, projetista, teve várias coisas interessantes que ele propôs, né, você pode ver lá depois de curioso, né, coisas do Buckminster Fuller, tem até casa, carro que ele projetou, né, e aí você vê como que é o ponto de vista dele. E aí abrindo, né, a Terra seria esse formato. Então quando você vê uma projeção que aparece, no caso aqui, América do Norte e a Ásia, o norte da Ásia, a Europa, bem próxima, mas um formato de abrir os continentes que parece como se fosse um T, né? Parece como se fosse um T. Aí você fala, mas você tá doido? Como assim um T, né? É que esse jeito aqui que tá aparecendo, tá parecendo um T para mim de ponta cabeça, né? Como se fosse aqui a base da perninha do T, a África, né? E aí um braço do T indo aqui em direção à Austrália e outro braço indo em direção à América do Sul e Antártica aqui. Então esse que é o caso da projeção aí do Buckminster Fuller, né? Esse caso, essa projeção, gente, você tem que prestar atenção ao seguinte, essa imagem aqui tem uma coisa que foi acrescida aqui, e bastante, que foram os oceanos, porque quando você olha nela aqui, ó, a representação, se você abrir, né, esse caso, esse daí, tem lugar aqui que tá vazio, que é o corte ali, né? No caso, cortou aí essas arestas, né, do triângulo, de cada face, né, cada face aqui do caso do icosaedro, desse poliedro, é um triângulo cada face. Então, quando corta, né, tem umas que fica juntinha ali e tal, beleza, só que tem outras que fica quebrado. Então, não seria, né, desse jeito preenchido por água, mas desse jeito. Opa, agora sim, ó. Agora você tá vendo o formato certo, né, do que foi a proposta do Buckminster Fuller. Então lá, ó, você viu um mapa desse jeito, jeitão esquisito, o nome do cara também é bem diferente, né, então você acaba associando. Beleza. Vamos lá ainda, continuando, né? Aí tem umas projeções aqui, gente, que é o seguinte, não é impossível saber tudo, né, mas eu estou apenas mostrando. As mais famosas, assim, que a gente tem que guardar, né, acaba sendo aí, pensando nas propriedades que eu falei, né, propriedades no caso equidistante, equivalente e conforme. E das afiláticas, que não mantêm a propriedade, é saber da do Robinson, né, é saber a outra projeção lá no caso, a do Bertin, que é a famosa, e a Buckminster Fuller também, né? Outras aí, e agora daquelas da equidistante, né? É aquelas planas e mutal, principalmente, que fala muito, aquela equiretangular também. Aí depois da equivalente, a do Gall-Peters, sem dúvida, é uma muito falada, e a conforme muito falada é a projeção de Mercator. Olha só, essa outra aqui, né? Ortoapsidal, afilática, o cara chama Erwin Heinz, né? E aí ele chamou, né, ali o sistema de armadilho. Parece armadilho, aí a tradução como se fosse um tatu, né?
o jeito aí parece um donut, né? Você olhando ali na projeção de 43. Essa projeção aí, esse autor, Irving Hines, né? Ele foi um famoso aí, né? Professor de engenharia cartográfica lá nos Estados Unidos, ele é húngaro, né? E aí ele fez mapas muito detalhados de relevo, né? Mostrando relevo. Tem mapa dele da China que você procura. E ela é interessante assim, que ela manteve bastante assim, né, a questão da posição e do formato. Ela conseguiu, ela não é, né, ela não consegue ser, né, daquelas propriedades, mas ela distorceu, ele conseguiu fazer uma distorção menor nesse sentido. E aí usando esses pontos de vista, né, esse orto e esse absidal aí, que são os pontos de vista que ele usou na projeção. Tem essa outra aqui, projeção falso cilíndrica lá, Atlantis de Bartolomeu. Então você vê aqui também o formato, né, mostrando aí como que está parecendo um centro como se fosse o Polo Norte, mas meio que afastado do centro dessa elipse, né? E aí ele mostra ali a América do Norte, a Ásia, a África e a América do Sul distantes aqui, e depois ele consegue mostrar ainda no caso a Antártica, e num outro canto lá da elipse mostrando a Austrália e onde fica a Indonésia, tal, né? Então esse tipo aí de projeções. Agora eu quero chamar a atenção o seguinte: você bateu o olho no mapa temático, aí eu mostro esse mapa para você, esses mapas. E aí? Aí eu falo, qual que é a projeção cartográfica que foi feita esses mapas? Aí como que você vai saber, o que você vai olhar? Agora não me interessa a informação que está espacializada aqui. Isso não me interessa. Eu vou falar aqui, a projeção cartográfica mundo, as potências do século XXI. Não, tá louco? É os países mais extensos do mundo? Não, de jeito nenhum. Eu quero saber o formato aqui. Esse mapa temático, tá bom, são os países mais extensos do mundo. E esse outro aqui são as potências, né, do século XXI. Ok, esse é o tema deles. Mas qual a projeção que foi usada? Nesse caso aqui, quando você olha o mundo, as potências do século XXI, o formato que está ali, né? A América do Norte, aquele formato curvadinho, né? Você acaba vendo ali, né? Um formato, né, que vai ser curvado, ó. E aí depois encontrando, né? No caso ali com a Ásia, esse daqui é a projeção, né? Do Bertin, ou Bertin, né? Jacques Bertin, olha lá. Vou voltar aqui para mostrar que é aquela filática. Olha aqui, ó, é essa de 53. É essa projeção. Ele usou naquele mapa temático de potências no século XXI. Então essa projeção foi usada naquele mapa primeiro. E aí tem um outro mapa. Vamos lá. Esse daqui. E esse daqui? Quem que é, será? Quem que cortou, né? Que eu falei, pega a tesoura ali, cortou, né? O globo ali, aquele formato oval. Lembra do tal do Robinson? Então vamos lá, ó. Então esse mapa, ó, voltando, opa. Olha lá, ó, mapa de Robinson. Então tá ali, ó, né? A projeção cartográfica do Robinson foi utilizada para fazer aquele mapa temático que tá ali, né? Que eu peguei lá no site do IBGE sobre países mais extensos do mundo. Então tá aqui, ó. É o mapa lá, né, disponibilizado lá no site do IBGE. Esse mapa que utilizou, né, Robinson. Tem muitos mapas do mundo lá que utiliza, né, a projeção de Robinson. Esses outros dois mapas, qual projeção que é? De novo, e aí? Você está vendo aqui o comércio mundial de mercadorias, 2010, e o outro, as migrações, final do século XX. Lembrando que nós estamos no século XXI, século XX, então, ele acabou no dia 31 de dezembro de 2000, no horário que era, né, 11 horas e 59 minutos, taranã, da noite para passar, quando passou, né, chegou meia-noite, aí depois meia-noite e 1 segundo já é século XXI depois, ok. Então, o século XX acabou em 2000. Então, foi final do século XX, né? Então, antes aí, né, 1980, 1990, por aí. A gente vê aqui que é um mapa de fluxos,
E as setas, né? As setas estão indicando de onde sai, né? Você vê a traseira da seta e a ponta da seta para onde foi. E a espessura da seta, a quantidade de fluxo. E a cor, né? A cor que no caso desse mapa é onde tem maior quantidade de imigrante naquele país. E aqui no caso do outro mapa de fluxo, também o de comércio, a gente vê a grossura da seta e a espessura, né? Marcando o comércio entre as regiões do mundo. E a bolinha ali, né? O círculo é o comércio interno. Então, dentro daquela região. Beleza. Mas eu não quero saber em si da informação do mapa, informação temática. Isso eu estou explicando de extra. Eu quero saber a projeção cartográfica. E aí, como que eu sei qual projeção que é? Opa, olha lá. Não parece o tal do T que eu falei antes? Quem que parecia a projeção do T? Aí eu falei, ó, o jeitão é esquisito, o nome do cara também é diferente, né? Então, você guarda isso, ó. Nome diferente, jeito de representar a Terra diferente, projeção de Buckminster Fuller. Então aquela ali, né? Aquele mapa, quando você olha esse daqui, esse fundo cinza aqui, ó, tá ali América do Norte, América do Sul, para um lado, né? Você vai ver ali no caso, opa, é para esse lado aqui, ó, você tem a América, né? No caso, a América inteira. Aí depois você tem a África, ela tá vindo aqui, ó, deixa eu mostrar, beleza, né? Ou mais, não, mais aqui, né? E depois para o outro lado, lá, outro aqui, né? A Ásia em si. E a Austrália num canto. E agora essa outra projeção que dá uma entortadinha na América do Norte é o Bertin, mas não é torta que nem essa daqui, porque ele fez duas, uma ele entortou mais. Por que? Não sei, mas acabou entortando. E aí você vê que tem data diferente, 1953 e 1950. Ele quis chegar aí, né, no melhor resultado para fazer os mapas temáticos e é muito utilizado, muito boa mesmo, né, porque dá uma visão aí geral, né, o mapa, lembrando sempre o seguinte, os mapas, o mapa, o planisfério, qual que é a vantagem do globo? Num olhar só você vê tudo, o globo você tinha que ficar virando. Então, você não vai, né, representar tudo quanto é informação. Imagina cada mapa que tem em geografia tivesse um globo para cada coisa, não estava perdido. Então, o mapa é muito mais fácil. E aí eu venho com esse mapa mais esquisito ainda e você fala, nossa, o que é isso, né? Você olha aqui, né? Pareceu grande o negócio, esticado, o outro enxugou, magro, né? E esse caso aqui, o assunto, esse assunto é morte de coronavírus entre janeiro e julho de 2020 nos países. Esse mapa aqui é o que a gente chama, né? Vou explicar aqui para vocês já, de anamorfose. Anamorfose seria uma distorção da forma, do morfo ali, né? Da forma. Então, aqui nesse caso, a forma foi distorcida, mas isso não é projeção cartográfica. Por isso que eu coloquei aqui, para você ficar esperto. Quando você vê lá, né? Vê um mapa de anamorfose, fala, mas que projeção que é essa? Projeção cartográfica anamorfose? Não, você tá errado, não existe projeção cartográfica anamorfose. Anamorfose não é uma projeção cartográfica. É uma técnica de usar um mapa que foi feito numa projeção cartográfica e aí você pega o dado que você quer representar e distorce a partir desse mapa de referência a área dos países. E vem, então, esse caso aqui do coronavírus, como eu sei que é a posição dos continentes, eu já sei que aqui, ó, o Brasil saiu, né, porque teve muita morte, o Brasil está aqui nos dados, os Estados Unidos também, o México com esse azul um pouquinho mais ao sul, né, dos Estados Unidos, está aqui também elevado, a Europa, essas áreas roxas, está aqui, né, a África não teve tanta morte de coronavírus até julho, e aí está pequena no mapa. A Austrália, nossa, saiu um negocinho, né, enxuto. A Nova Zelândia também. A China, né, ela controlou e também tá rosinha ali, bem clarinho, não tá grande. A Rússia tá um vermelho mais escuro, o Japão tá uma rosinha e tal, e beleza. Vamos lá. Esse caso aqui foi do coronavírus. Esta aqui é uma outra anamorfose de população no ano de 2018. E aí você olha esse mapa aqui da população 2018, essa anamorfose, você vai ver que esse rosa mais claro que está grandão é a China, esse outro rosa um pouquinho mais forte, maior, é a Índia, que são os países que têm maior população, né? Então esses são os países mais populosos e não povoados, tá? Que é uma diferença.
Populoso é aquele que tem bastante gente. Povoado é aquele que a população ocupa bem o território. É o caso de a gente pensar, né, no Japão e na China, né? O Japão, ele é um país muito povoado, porque tem praticamente todas as áreas dele, né, ocupada. Já a China é um país populoso, mas não é um país que a gente pode falar tão povoado, porque tem áreas da China que é áreas de vazio demográfico, né? Quando você pega indo para a parte oeste, umas áreas ali, né, de relevo muito elevado e bem seco, o clima, são áreas, né, bem rala de população, de densidade de pessoas. Mas voltando aqui nesse mapa de anamorfose, ó, eu errando aqui, ó, é anamorfose, né? A projeção nada, tá errado. Isso aqui é anamorfose. Anamorfose, né, no caso aí de população. Ele distorceu, então, aqueles que têm pequenininha, pouca população, saiu pequeno. Que tem muita população, saiu maior. Então é isso. Olha como que ele fez. Por que ele não é? Por que ele não é, né, uma projeção cartográfica? Porque ele pegou essa base. Essa foi a base que ele usou, né? Então a projeção cilíndrica equiretangular, que eu já mostrei para vocês, quando vocês voltam lá na parte de equidistante, né? Que manteve, né, a distância, ele usou essa base para fazer esses mapas distorcidos. Tá? Esses mapas aqui distorcidos, no caso, né, de acordo com o dado, com a informação. Então a anamorfose ela faz isso, diferente da projeção cartográfica. A projeção cartográfica pega a informação do globo e traz para o plano. Esse daí, ele já pegou uma projeção pronta, que foi qual? Essa daqui. Essa aí que é retangular. E a partir dessa ele gerou esses mapas, colocando o quê? O dado. O dado. Então, por exemplo, né, ele pega esse caso aqui, essa base. Então, se o país, né, tiver aquele dado bastante, vai sair maior que isso. Se tiver pouco, vai sair pequeno. Veja só o caso aqui, né? Quando você pega aí no canto, né? Você vai pegar aí no canto inferior, você vê a Austrália. A Austrália aqui, o tamanho dela em termos de... que essa base é o tamanho em termos de terra. Em termos de terra. Tamanho de superfície. Aí quando é o dado, ó, população pequena. Pequeno, morte por Covid. Pequeno, pequeno também. Então isso que acabou mexendo. Então por isso, ó. Então você guardou agora, aprendeu isso. Você aprendeu a anamorfose. E aprendeu que a anamorfose não é projeção cartográfica, porque ela utiliza uma projeção cartográfica para fazer. Então é isso, tá bom? Bastante informação aí, mas conteúdos com qualidade para você entender bem aí, né? Ficar bem claro. E qualquer dúvida, né? Estamos aí. Então, obrigado pela sua atenção e bons estudos.